pessoal, meu nome é Sofia, faço parte da Juventude Aveluz e estamos aqui com o nosso palestrante Otávio. Oi, Otávio, tudo bom? Oi, Sofia, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Claro. Então, a gente vai começar com as perguntas, está preparado? Sim, vamos lá. Então... Se eu não souber, eu peço ajuda à juventude, não aos universitários. Ok. Bom, como a doutrina espírita aborda a questão da igualdade entre as pessoas? É colocado, né, no livro dos Espíritos que todas as pessoas são iguais perante Deus, né? Mas são iguais em qual aspecto? No aspecto do interesse, da possibilidade, do merecimento e da oportunidade, né? Nós temos os mesmos caminhos, os mesmos instrumentos, as mesmas ferramentas, mas vai depender da experiência, da vivência, da necessidade do momento de cada um para que nós possamos potencializar, né, essa utilização, para que não fique aquém daquilo do que nós devemos realizar, né, do que nós precisamos e que nos comprometemos quando viemos para aqui. Cada um vai usar essas ferramentas de uma forma diferente. Exatamente, de acordo com a sua vivência. Uhum. Qual é o papel da reencarnação na igualdade perante Deus? A reencarnação ela é muito importante porque ela traz a possibilidade que cada um venha a resgatar, né, a reviver, a consertar, a reavaliar os seus atos, aquilo que fez em um outro momento, que hoje, já de uma forma mais consciente, sabe que não foi a medida mais correta, não foi o posicionamento mais certo. Então, através dessa maturidade, né, da experiência, não vamos dizer assim na maturidade, porque parece que a gente está excluindo uma juventude que seria a juventude material, né? Nós somos a juventude material. Eu sou jovem há mais tempo, vocês são jovens, eu sou jovem há mais tempo. Então, assim, seria como se nós estivéssemos excluindo a parte da vivência em que estamos, mas a questão da experiência, né? Eu vou fazer uso daquela minha experiência, da oportunidade que eu tive, do equívoco que eu cometi, né, diante dessa compreensão, para que nessa vida, nessa encarnação, eu possa vir a não errar tanto, né, ou a corrigir alguma coisa que eu fiz, né, de maneira mais intensa. E uma curiosidade aqui na juventude hoje foi ela sobre reencarnação, viu? Foi? Foi. Uma coisa ligada à outra. É bom que é bem importante. A gente sempre fala, né? Tá falando porque a espiritualidade amiga, ela tá sempre trazendo essas pautas para que a gente possa unir, né, as vivências. O que você traz é o que eu trago, o que nossa colega traz, o que tá todo mundo aqui, né, atrás das câmeras e no Instagram também traz para que a gente possa compartilhar. É uma coisa que a gente diz, parece que pode parecer uma coisa pequena, insignificante, mas é aquela história que diz: cada pequeno gesto importa, cada palavra constrói. Então, tudo que a gente pode dizer para contribuir com a paz, com o amor e com o bem é importante. Exatamente. Como a lei de causa e efeito se aplica à igualdade perante a Deus? A lei de causa e efeito ela é muito importante porque nós vamos ter a consciência daquilo que nós realizamos, seja positivo ou seja não tão positivo assim, né? Porque tudo que eu realizo, eu tenho um retorno a partir daquilo, né? Eu vou ter uma reverberação a partir daquilo. Por mais que eu não identifique de maneira imediata o retorno daquilo, mas aquilo acontece, né? Todo ato, invariavelmente, toda ação, invariavelmente, ela tem uma reação. E no momento imediato daquela ação. Então, se eu faço bem, né, aquele bem ele começa a emanar de mim e retorna, né, até que nós possamos nos encontrar novamente, né? Da mesma forma, se eu faço uma coisa que não é tão positiva assim, ela vai começar a emanar, a vibrar, né, até que venha a retornar para mim novamente, né? Então a lei de causa e efeito, né, de ação e reação, ela é importante para que a gente adquira essa consciência daquilo que eu preciso transformar, né? Daquilo que eu preciso mudar. Por quê? Porque Sofia teve uma oportunidade, uma existência, eu tive a mesma oportunidade. Você aproveitou positivamente e eu não aproveitei de uma maneira tão positiva assim. Então, no outro momento, né, numa outra oportunidade, numa outra encarnação, eu vou reavaliar os meus atos, os meus passos, né, para que eu possa aproveitar melhor aquilo que nos foi oportunizado na outra existência. Aproveitar todas as oportunidades. Exatamente.
Como podemos superar preconceitos e discriminações? Preconceitos e discriminações, à luz do Espiritismo, vamos dizer assim, é um assunto muito polêmico, né? Porque versa sobre pessoas. Apesar de nós termos a doutrina, de nós termos o Evangelho, né? De nós termos todas as obras, né, que norteiam o nosso entendimento e o nosso conhecimento, o Espiritismo, como todas as outras vertentes religiosas, né, é feita por pessoas. Pessoas carregam histórias, pessoas carregam, como nós estamos conversando, né, carregam experiências, carregam vivências, né, e essas vivências implicam diretamente nesses conceitos, sobre os preconceitos e as discriminações. Eu avalio que a maneira de superar, né, os preconceitos e as discriminações, a princípio, é fazer aquilo que parece que é uma receita de bolo para nós espíritas, né, falando da reforma íntima, que é a reforma íntima, né, que é o quê? O autoconhecimento, o reconhecimento, a autoaceitação, né? Eu me conhecer, me reconhecer e me aceitar. Eu vou buscar identificar em mim aquilo que eu posso listar como pontos positivos e pontos negativos, pontos que precisam ser alterados, né? Reconhecer aqueles pontos, porque quando eu reconheço aqueles pontos, eu estou dizendo que eles são legítimos e eu estou dizendo que eu preciso fazer alguma coisa com eles. E aceitar, que é o quê? Depois desse conhecimento e desse reconhecimento, aceitar, né, todo o tratamento, todo o choque e a transformação que é necessária imprimir sobre eles. Então, uma forma, né, de superar os preconceitos e as discriminações seria, para mim, esse autoconhecimento, porque como tem bíblico, né, como a gente diz, está no Evangelho, vamos dizer assim, né, bíblico vai estar no Evangelho, né, quem sabe onde está, jamais estará perdido. Então, se eu me conheço, se eu me reconheço e se eu me aceito, eu sou, né, estou à imagem e à semelhança daquele que me orienta, que me guia, e nada vai me abalar, né, nada vai me afetar, nada vai me transformar da maneira que eu não sou ou em algo que eu não sou. Acho que essa é a melhor, acho que essa é a melhor forma da gente. É um processo longo, né? Assim, eu digo que a gente sempre tem que fazer, e vocês da juventude, né? Dessa juventude mais recente, né? Vamos dizer assim, materialmente nessa encarnação, sim, né? Tem essa oportunidade de iniciar isso mais cedo, que é muito positivo, né, quando a gente começa a ter essa vivência do Evangelho no nosso lar, muito mais cedo. Por quê? Porque é no Evangelho que a gente vai encontrar todas essas ferramentas, todos esses instrumentos, né? Por mais que a gente crie subterfúgios, por mais que a gente caia em outras tentações, né? Por mais que a gente ache que caminhos mais fáceis são mais interessantes, que normalmente eles se apresentam como mais interessantes, né? É no Evangelho que vai promover tudo isso. E eu posso dizer, não é conselho, porque a gente não sou pai, mas teria a idade de ser pai, né? Mas é como se o Evangelho é o que traz para a gente esse conhecimento sobre a verdade, né? Tem lá, acho que é Paulo, que diz que só o amor conhece o que é verdade. Então acho que o Evangelho traz isso pra gente como reconhecimento do amor, só ele conhece o que é verdade. E quanto mais cedo a gente procura o Evangelho, mais fácil a gente vai conseguir achar soluções para os problemas. Exatamente. Como enfrentar aquilo. Exatamente, sofrer menos, né? A gente vai passar a sofrer bem menos com eles, porque a gente já vai estar fortalecido naquela imagem daquilo que a gente precisa, né? Exatamente. Qual é o papel da empatia e da compaixão na igualdade perante Deus? O papel da empatia, ele é muito, né, importante, porque a empatia, ela promove o sentimento de compreensão, né, sobre a experiência do outro, né? Eu sou uma pessoa empática porque é sobre a dor. Não, é sobre a experiência do outro. Não é sobre a dor, não é sobre a tristeza, não é sobre a alegria, não, é sobre a experiência, né? Eu me compadeço ou me solidarizo à sua experiência de vida, e nessa empatia, né, nós vamos entender e nos auxiliar muitas vezes, porque a gente chega num lugar acreditando que vai auxiliar, né, que vai assistir, que vai atender, e aí a gente é assistido, né? Como trabalhador da casa também no diálogo fraterno, muitas vezes a gente vai para o diálogo acreditando que você está ali atendendo, e de repente chega alguém que traz uma mensagem tão potente para você
que você reconhece que você ali, né, que foi o assistido, mas você tem a empatia, né, pela experiência daquela outra pessoa, né? E da compaixão, né, como você disse, o papel da empatia e da compaixão na igualdade, né, perante Deus, é dessa compreensão, né, sobre a dor do outro. Aí a compaixão, eu falaria sobre a dor do outro, a empatia sobre a experiência e a compaixão sobre a dor, sobre como aquela experiência se abate sobre o outro. Pois o que para mim pode parecer fácil, para aquela outra pessoa pode não parecer tão fácil assim, né? A caminhada para mim pode ser mais simples, mas para aquela outra pessoa ela é de uma maneira mais árdua, né? Então o entendimento dessa experiência, né, e o reconhecimento dessa dor, essa solidariedade com essa dor, eu acho que é importante para que a gente busque essa igualdade, né, ou que busque defender essa igualdade, ou fazer com que o outro enxergue a igualdade, né, enxergue que ele está tendo as mesmas oportunidades que eu estou tendo, né, diante das experiências que são colocadas diante de nós. E que muitas vezes também, quando a gente tenta ajudar o próximo, a gente também acaba se identificando. E a gente acaba também percebendo que tem gente que está passando por coisa pior do que a gente. Isso é o principal, porque assim, que vem no que a gente já vem conversando, nessa crescente que a gente já vem conversando, Sofia, de que observar, né? Eu venho observando, eu observo a minha experiência, eu observo a minha caminhada, eu observo a minha jornada, eu vejo as oportunidades que eu recebi, eu vejo o que foi dado, e aí de repente você recebe, porque tudo no entorno de nós é energia, né? E aí a gente deixa que aquela energia nos afete de uma maneira que não deveria. E aí, quando a gente vem, né, muitas vezes achando que, porque eu vou trabalhar, né? Porque eu tenho o maior problema do mundo, porque o que eu vivencio é incapacitante. E aí você se disponibiliza a ouvir, às vezes não numa entrevista, não no diálogo, não numa palestra, mas às vezes a pessoa diz muito a você no silêncio, pelo olhar, né? A pessoa diz muito a você pelo abraço que ela lhe dá, que ela compartilha com você. E é uma parte muito importante para que a gente possa, né, compreender, né, a importância de tudo isso, né, reconhecer que essa dor, né, é legítima também, que a minha dor é legítima, a minha tristeza ela é legítima, né, a minha experiência como toda ela é legítima e a do outro também. E essas janelas, que eu digo, essa janela da verdade que a gente tem de vez em quando para conhecer e encontrar essas situações, é muito importante para que a gente compreenda aquilo que é real e aquilo que não é, né? Então assim, é o que é oportunidade para entender o que se eu achando em casa deitado que eu estava com o maior problema do mundo, e aí eu vejo que a minha experiência, no pouco que eu vivi até aqui, eu sou capaz de auxiliar alguém que está precisando muito de ajuda. E a gente acha que o socorro chega com socorro material, chega com abrigo, chega com qualquer coisa, e às vezes só o fato de você se disponibilizar a ouvir alguém, você já está dando todo o socorro que aquela pessoa precisa. E a gente não aprende as coisas para deixar pra gente mesmo. A gente aprende para exatamente auxiliar os outros. Exatamente, para compartilhar. É muito... essa prática do Evangelho, ela traz isso pra gente, né? E estar numa casa que nos dá essa oportunidade de trabalhar, que nos dá essa oportunidade de conviver com a infância, com a juventude, né? E que fazer esse compartilhamento de experiências e de vivências, né? De entendimento, né? É importante para que a gente tenha essa compreensão, né? De que tudo que a gente vivencia é válido e precisa muito, né, para que a gente deixe lá guardado, né, não guardado, deixe lá como uma bateria, né, recarregada, para que qualquer um que esteja ao nosso redor vá lá e possa pegar um pouquinho dessa energia, pegar um pouquinho dessa experiência, né, dessa bateria, para poder carregar um pouquinho da sua própria bateria para poder seguir. É desse jeito. Como podemos contribuir para promover a igualdade e a justiça na sociedade? Eu vejo os valores, porque a gente, né, nós temos a mania de seccionar as religiões e dizer que porque a religião tal é isso, a religião tal é aquilo, a religião a outra, né? A gente sempre acha o eu, né? O eucêntrico, né? Vamos lá, sempre sou eu e eu, né? Mas eu acho que quando a gente fala sobre a contribuição para a promoção da igualdade e da justiça na sociedade,
a gente falou disso no diálogo de hoje, na palestra, né? É muito mais sobre o compartilhamento mesmo, né? Entender que as leis que nós temos, elas são inspiradas num plano maior, num plano superior, e que essas leis ainda são imperfeitas. Imperfeitas que elas são, elas precisam ser melhor avaliadas e melhor recolocadas no tempo, né? Então, diz que lá, você diz, não matarás, está na Bíblia, né? Aí quando a gente vai para a lei penal, você tem lá que, não mata, que se você matar, você tem tantos anos de prisão, que você isso, que se você matar assim, se você matar assado, aumenta, diminui e tal. Mas é uma forma da interpretação, né, de cada um. Quando a gente traz essa contribuição, né, do evangelho para fazer essa conexão e do reconhecimento de que essa inspiração vem de um plano maior, de um plano superior, né, de um plano extrafísico, extracorpóreo, a gente admite que é muito mais do que somente cumprir com a lei, é muito mais do que somente cumprir com um compromisso, né? Mas eu acho que a forma que nós podemos, né, de contribuição para promover essa igualdade e essa justiça na sociedade é esse fortalecimento individual de cada um, né, puxando para a doutrina, né, puxando para o conhecimento que nós precisamos compartilhar, né, é puxar para cada um de nós, é nos melhorarmos enquanto seres individuais para poder, quem sabe um dia, contribuirmos para um progresso, né, coletivo. A evolução é minha individual, o progresso é coletivo, né? O progresso ele nunca vai parar para esperar que eu alcance ele e chegue junto, mas ele só vai estar completo quando cada um de nós chegar lá. Então é importante que a gente fortaleça esses processos, esses vínculos e esses elos, porque somente fortalecendo a minha consciência individual, a minha experiência individual, partilhando tudo aquilo que é bom, né, é que eu vou conseguir colaborar para todos aqueles que me cercam, que nos cercam, que nos rodeiam, possam se sentir compelidos, né, estimulados ou induzidos a fazer o bem. É a prática, né? É a prática. A gente fala no perdão, lá na parte do perdão, que fala de devo perdoar 7 vezes, e aí o Cristo diz 70 vezes 7 vezes, né? É como eu digo que o 70 vezes 7 vezes é como se ele falasse na prática. Eu vou pegar um caderninho lá, 70 vezes 7 é 490. Então eu vou pegar um caderninho e anotar cada vez que eu vou, né, realizar um ato de perdão, ou realizar um ato de igualdade, um ato de justiça, né? E aí essa prática vai me levar à perfeição. E aquilo que parece grandioso, né, que parece assim imenso, que eu me sinto supra por estar fazendo aquilo, se apresenta como uma coisa como o comum, né? E como o que nós fazemos, né, de mais bonito, né, que de belo e de bom, que é o partilhamento dos exemplos, né, que o Cristo deixou para a gente através dos seus discípulos que viraram apóstolos, para compartilhar das suas experiências individuais com ele, né, e fazer dele hoje o que nós chamamos de nosso mestre, nosso modelo, nosso guia. Agora a gente vai pedir para o senhor um último pedido, que é deixar uma mensagem para os jovens que estão nos assistindo. Eu nem queria chorar de novo, né? Mas aí vou me segurar para não me emocionar de novo, né? Mas eu acho que a mensagem ela é sempre muito atual e muito válida, que é uma mensagem que a espiritualidade amiga ela sempre traz para a gente durante o diálogo. Não desista, não desista. Nós não estamos sós, nós nunca estivemos sós. E cada vez mais a gente tendo a consciência, conhecendo a verdade, encontrando todos aqueles que podem caminhar de maneira positiva com a gente, né? Nós vamos fortalecer esse elo, esse laço, e fazer com que essa verdade, né? Com que esse comboio, com que essa, como é que pode chamar para o jovem, como esse grupo, né? Como essa tribo, vamos dizer assim, né? Como é que pode dizer, como é o bonde, né? Como que esse bonde ele chegue junto no final, né? Sem ninguém soltar a mão de ninguém, sem ninguém desistir, porque a consciência que nós precisamos ter é que nós nunca estamos sós, entendeu? Então tudo pode parecer muito difícil, vai parecer impossível, vai parecer a maior prova que a gente está passando durante a vida da gente. Por quê? Porque quando nós temos 17 anos na matéria, nós só tivemos 17 anos naquela vez na matéria. Então toda a nossa experiência é até aquele dia. Então quando você tiver 18, você vai olhar para o que você viveu aos 17, vai parecer pequeno.
Quando você chegar aos 30, o que você passou quando você tinha 10 anos parece nada, porque quando você tinha 10 anos, sua preocupação era ir para a escola, era brincar com a sua boneca, né? Era brigar com o irmão, né? Se proteger do irmão, né? E seguir. Então, assim, a gente vê que é tudo muito pequeno. Então, assim, não desistir, porque nós não estamos sós. Nós nunca estivemos sós e cada vez mais nós temos essa consciência, né, e o conhecimento de que a união faz a força e que é seguindo em frente que tudo acontece. E que cada fase é uma experiência. Total. Muito obrigada, Obrigado, Otávio. Sofia. Muito obrigado. Ficou longo o diálogo, mas é que eu adoro também dialogar com os palestrantes. Foi muito bom de verdade a sua participação. E agradecemos. Esperamos te encontrar aqui mais uma vez. E tchau, tchau pra você que ficou até aqui. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. E tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a